Outro dia, enquanto segurava o jornal nas mãos, percebi algo que não acontecia. Fazia mais de 10 anos. Eu estava lendo sem óculos. Isso mesmo, palavra por palavra, sem precisar apertar os olhos, afastar o papel ou sair procurando os óculos que viviam perdidos pela casa. Tenho 81 anos, e se alguém tivesse me dito há uns 2 meses que isso seria possível, provavelmente eu teria sorrido educadamente, mas duvidando por dentro. Por mais de uma década, os óculos foram meus fiéis companheiros. Precisava deles para tudo: ler uma receita, entender uma bula de remédio ou simplesmente curtir um bom livro antes de dormir. Mas tudo mudou por causa de algo tão simples que quase parece mentira: um suco feito em casa. Sim, um suco com ingredientes naturais, fáceis de achar em qualquer feira. Não foi cirurgia cara, nem remédio importado, nem aquelas promessas milagrosas que a gente vê na internet. O que aconteceu foi o resultado de ouvir meu corpo, buscar informação e confiar na força da natureza. Eu sei, parece surpreendente. E, para ser sincero, até eu duvidei no começo. Mas o que vou contar nesse vídeo não tem nada de mágica ou enganação. É sobre nutrição, paciência e cuidar do corpo como ele merece, dando o que ele vem pedindo há anos. Hoje quero te mostrar exatamente o que eu fiz, como foi o processo que me tirou da frustração de não conseguir ler, até poder enxergar as letras miúdas de novo sem óculos. Vou te explicar passo a passo qual foi o suco que comecei a tomar, os ingredientes, como preparar e, o mais importante, por que funciona. Também vou te contar sobre as pequenas melhoras que fui sentindo, dia após dia, até chegar nesse resultado que ainda me emociona só de lembrar. Se você já se sentiu frustrado com a visão ou conhece alguém que não consegue mais ler, nem o cardápio no restaurante, fica comigo até o fim. A receita completa vai aparecer mais pra frente e você vai poder anotar tudo para testar também. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite. Me conta aqui nos comentários quantos anos você tem e de onde está assistindo esse vídeo. Vai ser incrível ver de que cantos do Brasil e do mundo está vindo essa comunidade que, como eu, acredita que nunca é tarde para melhorar. Vamos voltar um pouco no tempo para te contar como tudo começou. Durante anos, minha visão parecia uma janela ficando embaçada aos poucos. No começo eram só detalhes. Eu demorava para enxergar as letras nos rótulos do supermercado. Tinha que afastar o vidro de geleia para conseguir ler os ingredientes, ou então chamava minha esposa para ler as instruções dos remédios. Nunca vou esquecer a primeira vez que percebi que não conseguia mais ler o cardápio de um restaurante. Estávamos comemorando o aniversário de um amigo. Sentei, abri o cardápio e... nada. As letras estavam borradas, pareciam molhadas, como se alguém tivesse derrubado água em cima. Ri para disfarçar. Pedi uma sugestão e acabei pedindo o de sempre. Não queria que ninguém notasse, mas por dentro, doeu. Foi ali que os óculos viraram parte da minha rotina. No começo era só para ler, depois veio o celular, depois as instruções do fogão, as letras da televisão, cada vez mais dependente deles. E o pior nem era a chatice de ficar procurando os óculos o tempo todo, ou o incômodo deles embaçando ou riscando. O mais difícil era o sentimento que vinha junto. Sentia que estava envelhecendo de verdade, perdendo minha autonomia, minha liberdade. Mesmo tentando me manter ativo, andando todos os dias, comendo bem, minha visão só piorava. E teve um momento que me marcou, uma tarde fria, tentando ler a validade de uma lata de sopa. Os óculos estavam por perto, mas resolvi tentar sem eles. Aproximei a lata, afastei, forcei a vista. Nada. Era como olhar por um vidro sujo. Aquilo me derrubou. Pensei, é isso? Agora vou depender dos óculos para tudo? Naquela noite, não consegui parar de pensar nisso. Me perguntei se ainda havia algo que eu pudesse fazer. Não queria aceitar a ideia de que não havia mais solução. E foi aí que comecei a pesquisar. Li artigos, assisti a documentários, ouvi especialistas em saúde ocular e alimentação. Descobri que sim, a idade muda muita coisa, mas também que certos alimentos podem fortalecer os olhos. Fui anotando tudo. Não estava atrás de milagre, só queria uma melhora, por menor que fosse. Foi nesse caminho que cheguei à ideia do suco que mais tarde vou te ensinar. Mas antes de te passar a receita, quero te explicar o que aprendi sobre a saúde visual e como a nutrição pode fazer diferença.
Depois de tantas noites em claro pesquisando, decidi marcar uma consulta com o oftalmologista. Achei que talvez eu precisasse trocar a lente, fazer um tratamento novo. Quem sabe existia alguma solução médica que eu ainda não conhecia. A consulta foi como tantas outras. Testes de visão, leitura de letras na parede, seguir a luz com os olhos. Ao final, o médico olhou para mim com aquele olhar sério e disse: "O que o senhor tem é presbiopia, totalmente normal a partir dos 40 ou 50 anos. Na sua idade, é algo que só vai avançando com o tempo." Ele falou com tanta naturalidade, como se dissesse que eu deveria simplesmente aceitar. É o processo natural de envelhecimento. Não tenho o que fazer, só usar óculos mesmo. Saí dali com uma mistura de alívio e desânimo. Alívio por não ser nada grave, mas desânimo por ouvir de novo que não havia solução. Meses depois fui buscar uma segunda opinião, com a esperança de ouvir algo diferente. Mas o diagnóstico foi o mesmo. É normal. O cristalino perde elasticidade com a idade. Não há reversão. Você só pode se adaptar. Foi voltando dessa segunda consulta que uma frase do meu velho amigo Roberto veio à mente. A idade não é sinal de desistência, é sinal de que a gente precisa lutar de outro jeito. E aquilo me deu um estalo. Eu não queria me conformar. Não queria aceitar que minha visão só iria piorar. Se havia alguma chance, por menor que fosse, eu ia tentar. Foi com essa mentalidade que mergulhei nas pesquisas. Comecei a listar alimentos, nutrientes, hábitos. Abri meu caderno e comecei a anotar tudo que encontrava sobre saúde ocular e nutrição. E olha, o que descobri me surpreendeu. Comecei a entender que muitos alimentos têm o poder de fortalecer os olhos. Li sobre a vitamina A, que é essencial para a retina e a visão noturna. Descobri 2 antioxidantes poderosos, a luteína e a zeaxantina, que ficam concentrados na mácula do olho, aquela parte responsável por ver os detalhes bem nítidos. Além disso, a vitamina C, a E e o zinco apareciam sempre como aliados importantes contra o envelhecimento dos olhos. Tudo isso eu comecei a encontrar em artigos médicos, estudos sérios, entrevistas com nutricionistas. E um dia, durante essas buscas, achei um fórum onde pessoas mais velhas trocavam experiências. Uma senhora de 79 anos contou que conseguiu melhorar a visão com um suco natural. Ela não usou remédio, nem suplemento caro, só alimentos do dia a dia. E os ingredientes? Eram justamente os mesmos que eu vinha anotando: cenoura, espinafre, frutas cítricas, sementes. Fiquei animado. Fui direto para a cozinha ver o que tinha em casa. Mas antes de fazer o suco, continuei estudando para entender por que aquilo funcionava. Foi aí que percebi uma verdade poderosa. Muitas vezes o corpo só precisa dos nutrientes certos para começar a se curar. E assim nasceu a ideia de preparar meu próprio suco. Não joguei os ingredientes na liquadora de qualquer jeito. Escolhi tudo com cuidado. Queria algo simples, mas eficaz. Algo que eu conseguisse fazer todo dia sem complicação. Comecei com a cenoura. Sempre ouvi dizer que era boa para a vista, mas agora sabia o motivo. Ela tem beta-caroteno, que vira vitamina A dentro do corpo, protegendo a retina. Depois veio o espinafre, rico em luteína e zeaxantina. Essas substâncias ajudam a proteger os olhos da luz e do estresse do dia a dia. Também coloquei laranja, cheia de vitamina C, que fortalece os vasos sanguíneos dos olhos. Adicionei limão, que ajuda o corpo a absorver melhor os nutrientes. Um pedacinho de gengibre para dar aquele toque anti-inflamatório e um pouco de cúrcuma, com curcumina, que também ajuda a proteger os olhos. E por fim, as sementes de chia com ômega 3 e antioxidantes. A receita era simples: 2 cenouras, um punhado de espinafre, suco de uma laranja, meio limão, um pedaço de gengibre, um pouco de cúrcuma e uma colher de chia hidratada. Tudo batido com um copo de água gelada. Pronto. No começo, o gosto parecia forte demais. Verde, picante, ácido. Mas no terceiro dia eu já estava acostumado. Comecei a gostar, a sentir que aquilo estava fazendo bem. E não era só impressão. Minha rotina era simples. Acordava por volta das 8 horas, ia direto para a cozinha. Deixava tudo preparado na noite anterior, até a chia de molho. Lavava os ingredientes, cortava, espremia os cítricos e batia tudo no liquidificador.
Às vezes colocava umas pedrinhas de gelo para deixar mais refrescante. Batia bem e não coava, para não perder as fibras. Depois sentava na sala de frente para a janela e tomava o suco com calma. Era um momento só meu, um momento de agradecer, respirar fundo e começar o dia cuidando de mim. Sempre antes do café da manhã. Era o meu ritual. Fiz isso por 14 dias, sem falhar nenhum. E os primeiros sinais começaram a surgir ainda na primeira semana. No início, confesso que não esperava grandes mudanças tão rápido. Achava que, se fosse notar alguma diferença, levaria semanas ou até meses. Mas não. Lá pelo 5º ou 6º dia comecei a sentir pequenas melhoras. E olha, foram elas que me deram forças para continuar. A primeira coisa que percebi foi que meus olhos não estavam mais tão secos no fim do dia. Antes sentia aquela areia nos olhos, aquele desconforto que só melhorava com colírio. Mas de repente, isso começou a sumir. Parar de sentir aquela secura já foi um alívio imenso. Senti que meu corpo estava reagindo. Depois veio a redução da fadiga ocular. Antes bastava ler umas páginas ou mexer no celular por um tempo que meus olhos já começavam a cansar. Tudo ficava meio embaçado e eu precisava parar, fechar os olhos, descansar. Mas naquela semana, percebi que estava lendo mais tempo sem sentir cansaço. Um dia, estava lendo um livro de poemas que gosto muito. Quando me dei conta, já estava há mais de 20 minutos lendo direto, sem óculos, sem precisar parar. Foi um choque, um daqueles momentos que fazem a gente parar e pensar: "Pera aí, isso está mesmo acontecendo?" Mas o que mais me surpreendeu aconteceu lá pelo 7º dia. Comecei a enxergar melhor os detalhes pequenos, aquelas letras miúdas das embalagens na cozinha, por exemplo. Antes eu precisava buscar os óculos e acender todas as luzes para conseguir ler. Mas naquela manhã, abri um potinho de tempero, olhei para a etiqueta e consegui ler. Sem óculos, sem forçar tanto. E o mais incrível, sem perceber, eu tinha feito isso naturalmente, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Foi um avanço sutil, mas tão significativo para mim. E não era só a visão que melhorava. Eu me sentia mais disposto. Acordava com mais energia, com mais vontade de fazer as coisas. Comecei até a sair para caminhadas curtas de novo, algo que já tinha deixado de lado. Parecia que aquele suco estava fazendo bem para o corpo inteiro, não só para os olhos. Essas pequenas vitórias me mostraram que eu estava no caminho certo. E foi então que veio a 2ª semana. E com ela, uma surpresa que eu nunca vou esquecer. Era domingo de manhã. Tenho o hábito de tomar café lendo o jornal. Mas, como sempre, deixei meus óculos no quarto. Na hora de buscar, me bateu uma curiosidade. E se eu tentasse ler sem eles? Abri o jornal ali mesmo na cozinha e comecei a focar. No começo as letras estavam meio apagadas, mas fui ajustando o olhar e de repente consegui ler. Não era 100%, mas era claro, nítido o suficiente para eu acompanhar as manchetes e entender tudo. Minhas mãos tremiam. Fechei o jornal, respirei fundo. Foi um momento tão emocionante que quase chorei. Naquela mesma manhã, pedi para minha filha trazer um livrinho que costumamos ler para minha neta. Me sentei com ele no colo e comecei a ler em voz alta, sem óculos. Minha neta, com aqueles olhinhos arregalados, me olhou surpresa e falou: "Vovô, você está lendo sem óculos?" Ela me abraçou tão forte e pediu que eu continuasse lendo mais histórias. Até minha filha, que é super cética, ficou impressionada. Achou que eu estava usando alguma lente nova ou que o livro tinha letras grandes. Quando expliquei que era só o suco que vinha tomando, ela até riu, mas no fundo ficou curiosa. À noite fiz questão de repetir o teste. Peguei o jornal de novo com as luzes baixas, só para ver se tinha sido sorte. E lá estava. Eu conseguia ler. Claro, minha visão não tinha voltado a ser como quando eu tinha 20 anos. Mas o avanço era visível. Eu sabia que algo dentro de mim estava mudando. E com isso veio uma vontade ainda maior de entender o que estava acontecendo. Por que aquele suco funcionava tão bem? O que havia por trás de tudo isso? Foi aí que comecei a estudar mais a fundo a ciência por trás da saúde dos olhos. Quanto mais eu pesquisava, mais eu tinha certeza. Aquilo não era coincidência. O suco estava funcionando porque fazia sentido cientificamente.
Decidi então buscar fontes confiáveis, artigos médicos, entrevistas com nutricionistas e especialistas em visão. E o que encontrei só reforçou tudo que eu já estava vivenciando. Descobri um grupo de nutrientes chamados carotenoides. Dentro deles, 2 são essenciais para a nossa visão: luteína e zeaxantina. Eles funcionam como um verdadeiro escudo de proteção nos olhos, especialmente na mácula, aquela região responsável por enxergar os detalhes, como as letras de um livro ou a tela do celular. Estudos mostravam que esses nutrientes ajudam a prevenir a degeneração macular relacionada à idade, uma das causas mais comuns de perda de visão em idosos. E onde encontramos luteína e zeaxantina? Em alimentos como espinafre, couve, cenoura, acelga, todos ingredientes que eu já tinha incluído no meu suco. Mas não para por aí. A vitamina C presente na laranja e no limão que eu usava todos os dias é um antioxidante poderoso. Ela ajuda a proteger as células dos olhos contra os radicais livres, aqueles vilões que causam envelhecimento precoce. A cenoura, que desde criança ouvimos que faz bem para a vista, realmente tem fundamento. Ela é rica em beta-caroteno, que o corpo transforma em vitamina A, essencial para a saúde ocular, especialmente para a visão noturna. Também encontrei estudos que falavam sobre o gengibre e a cúrcuma. Esses 2 ingredientes, além de darem um sabor especial ao suco, têm propriedades anti-inflamatórias e ajudam a melhorar a circulação, inclusive nos pequenos vasos dos olhos. E as sementes de chia? Além de fornecerem fibras e ômega 3, também ajudam a reduzir inflamações no corpo. Ou seja, tudo o que eu estava tomando trabalhava junto, em harmonia, para fortalecer minha visão de dentro para fora. Sem perceber, eu tinha montado uma receita rica em antioxidantes, vitaminas e nutrientes essenciais para os olhos. Uma verdadeira fórmula natural. A ciência estava ali, comprovando o que eu estava vivendo na prática. É importante dizer, isso não é cura milagrosa. É o resultado de dar ao corpo os recursos certos para se proteger e se regenerar com o tempo. Se você está pensando em experimentar essa receita ou algo parecido, saiba que não se trata de um truque da internet. Há estudos reais, pesquisas sérias por trás disso. E o melhor, não custa caro, não tem efeitos colaterais e pode ser feito na sua própria casa. Claro, cometi alguns erros no começo e quero compartilhar isso com você agora para evitar que passe pelas mesmas dificuldades. No início, como qualquer pessoa empolgada tentando algo novo, acabei cometendo alguns erros que quase me fizeram desistir. Por isso, quero compartilhar com você esses tropeços, para que você não cometa os mesmos e tenha uma experiência ainda melhor. O primeiro erro foi a falta de constância. Nos 2 primeiros dias, preparei o suco com animação, mas no terceiro dia, me atrasei. Tinha visita em casa e pensei, amanhã eu faço. Resultado, fiquei 2 dias sem tomar. E percebi que, como qualquer hábito saudável, isso só dá resultado com compromisso diário. Não adianta fazer só quando dá vontade. Tem que ser como escovar os dentes, todo dia, sem falta. O segundo erro foi tomar o suco muito tarde. Teve dias em que deixei para preparar só no fim da tarde ou à noite, e aquilo me deixava estufado, desconfortável. Não caía bem. Depois entendi que o ideal era tomar logo cedo, de estômago vazio ou antes do café da manhã. Assim o corpo absorve melhor os nutrientes e ainda me dava um gás para começar o dia. O terceiro erro foi não coar o suco no começo. Eu achava que, deixando tudo, inclusive a polpa e as fibras, estaria aproveitando melhor os nutrientes. Mas, sinceramente, ficava muito pesado. Me sentia inchado com digestão lenta. Só quando comecei a usar um coador fino que percebi a diferença. O suco ficou mais leve e fácil de beber, e ainda assim continuava nutritivo. Outro erro, talvez o mais sério, foi tentar adoçar o suco. Achei que o gosto estava muito forte e joguei 2 colheres de açúcar. Péssima ideia. Além de tirar o foco da proposta natural, o açúcar inflama o corpo e pode afetar justamente a saúde que eu estava tentando melhorar. Depois disso, parei de adoçar. Com o tempo, meu paladar se adaptou e comecei a apreciar o sabor natural dos ingredientes. Até o picante do gengibre virou meu favorito. A maior lição que tirei disso tudo: a chave está na constância e na simplicidade. Não precisa ser perfeito.
Não precisa ter o melhor liquidificador ou gastar uma fortuna em ingredientes exóticos. O importante é criar um ritual diário, algo que te motive e te conecte com a sua saúde. Se você decidir experimentar, meu conselho é: se comprometa por pelo menos 14 dias. Faça parte da sua rotina, tome pela manhã, cuide da receita e sinta o que seu corpo tem a dizer. Agora, com toda essa experiência, quero compartilhar minha opinião pessoal sobre quem pode se beneficiar com esse suco. Agora que você já conhece toda a minha história, os erros que cometi e os resultados que vivi, quero ser bem direto com você. A pergunta que mais ouço é: funciona para todo mundo? A resposta mais honesta que posso dar é: não sei dizer com 100% de certeza, porque cada corpo é único, mas posso afirmar, com toda a verdade do meu coração, que comigo funcionou. Em apenas 2 semanas eu vi mudanças reais. Voltei a ler sem óculos, ainda que por curtos períodos no início. E para mim, isso já foi um milagre. Mas um milagre construído com disciplina, alimentação certa e paciência. Claro, nem todo mundo vai ter os mesmos resultados. Algumas pessoas podem ver melhora mais rápido. Outras talvez nem notem tanto. Isso depende da idade, da saúde geral, do tipo de problema ocular e até da alimentação anterior. Por isso, antes de mais nada, quero deixar um aviso importante. Se você tem uma condição médica grave nos olhos, como glaucoma, degeneração macular ou qualquer outra doença diagnosticada, converse com seu oftalmologista antes de fazer qualquer mudança. Eu não sou médico, e esse suco não substitui exames, remédios nem tratamentos prescritos. Aliás, quando comecei, fiz questão de conversar com meu próprio oftalmologista. Perguntei se os ingredientes do suco podiam me causar algum efeito colateral ou interferir nos remédios que já tomo, como os de pressão. Ele foi claro: desde que você mantenha seus exames em dia e sua alimentação equilibrada, pode tentar. E foi isso que eu fiz. Esse suco foi um complemento, não uma solução milagrosa. O que quero te oferecer aqui é a minha experiência real, sem exageros. Um exemplo de que às vezes o simples funciona. Que dar ao corpo os nutrientes certos todos os dias pode sim trazer resultados, não só na visão, mas na disposição, no humor, na energia. Então, se você quiser tentar, vá com calma, faça com responsabilidade. Preste atenção nos sinais do seu corpo. Não espere acordar enxergando como quando era adolescente. Mas se der uma chance ao processo, você pode se surpreender, assim como eu me surpreendi. E chegou a hora que você mais esperava. A receita completa, com as quantidades exatas e o modo de preparo detalhado, do jeitinho que eu fiz durante os 14 dias. Chegou o momento de compartilhar com você a receita completa do suco que mudou minha rotina e que pode sim fazer a diferença também na sua saúde visual. Anota aí: ingredientes para 1 porção diária: 3 cenouras médias, bem lavadas e sem casca, 1 xícara de espinafre fresco, suco de 2 laranjas grandes, suco de 1 limão, opcional, mas recomendado, 1 colher de chá de gengibre fresco ralado, ou meia se preferir mais suave, meia colher de chá de cúrcuma em pó, ou um pedacinho da raiz fresca se tiver, 1 colher de sopa de sementes de chia hidratadas por pelo menos 10 minutos, 300 ml de água gelada, mais ou menos 1,5 copos. Modo de preparo: 1. Hidrate as sementes de chia em meio copo de água por 10 minutos. Vai formar um gel natural que ajuda na digestão e na textura do suco. 2. Lave bem as cenouras e o espinafre. Se a cenoura estiver muito dura ou grossa, pode descascar. 3. Corte as cenouras em pedaços menores para facilitar na hora de bater. 4. Esprema as laranjas e o limão na hora para aproveitar melhor as vitaminas. 5. Coloque tudo no liquidificador: cenoura, espinafre, sucos, gengibre, cúrcuma e a água. 6. Bata por 1 a 2 minutos, até ficar bem homogêneo. 7. Coe com um pano ou peneira fina se quiser um suco mais leve. 8. Adicione a chia hidratada por último e mexa com 1 colher. 9. Beba logo após o preparo, de preferência em jejum ou pelo menos 30 minutos antes do café da manhã.
Você pode variar a receita colocando meia maçã verde, se quiser um sabor mais suave, ou até umas pedrinhas de gelo em dias mais quentes. E aqui vai um conselho extra. Se você souber que no dia seguinte vai estar com pressa, dá para deixar o suco, sem a chia, pronto na geladeira, numa garrafinha de vidro bem tampada. No outro dia, é só agitar, colocar a chia e tomar. Mas nunca deixe mais que 24 horas, porque os nutrientes se perdem. Agora que compartilhei toda a minha experiência, quero reforçar uma última mensagem. Nunca é tarde para recomeçar. A idade não é uma sentença. Com pequenas mudanças diárias, dá para resgatar o bem-estar, a autoestima e até a liberdade de ler sem óculos. Se você sentiu que essa história te inspirou, curte esse vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. E se você conhece alguém que vive lutando com a visão, um parente, um amigo, até aquele vizinho que vive perguntando onde estão os óculos, compartilha esse vídeo com ele. Pode ser exatamente o empurrãozinho que essa pessoa estava esperando para cuidar da própria saúde. E se você decidir testar esse suco, volta aqui depois e me conta nos comentários o que aconteceu. Quero muito saber como foi a sua experiência. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente sempre traz conteúdos que ajudam de verdade na sua qualidade de vida. Obrigado por ter ficado comigo até o fim. E lembra, todo dia é uma nova chance de melhorar. Até o próximo vídeo.